Boa tarde. Antes de mais, dizer que é com muito gosto que volto aqui a Torres Vedras e a este mesmo palco. Depois, dizer que este tema, liderar para além do horizonte, é verdadeiramente uma tentação e uma tentação para fazer futurologia, por exemplo. Mas aquilo que eu vou tentar aqui fazer é manter os pés um bocadinho assentos na terra enquanto tento olhar para o horizonte e basear-me na evidência científica naquilo que vos vou dizer. Este tema, que pode ser visto seja como essa linha do horizonte que nos abre possibilidades, seja como um muro, um obstáculo que nós vemos como algo difícil de atravessar, na verdade talvez nos deva fazer pensar um pouco sobre se não seria bom aceitarmos que nem sempre nos basta acreditar, nos basta sonhar, nos basta querer muito para que isso aconteça. Nós não partimos todos do mesmo sítio, não partimos todos com os mesmos recursos e não temos todos ao longo do caminho as mesmas oportunidades. E isso talvez seja bom de nós deixarmos ressoar e de não perdermos essa referência quando pensamos nos horizontes. Eles não são iguais, de facto, para todos. Portanto, que sociedade queremos nós construir, tendo em conta que para alguns o horizonte significa liberdade, mas para outros é uma fronteira fechada. Pensemos um pouco sobre isso. Quando eu tinha 25 anos, isto está escuro, mas é de propósito. Quando eu tinha 25 anos, achei que faltava qualquer coisa em Torres Vedras. Faltava-me. Não faltava só a mim, faltava a mais gente. Hoje também se achará a mesma coisa e isso há de ser uma repetição permanente. E aquilo que, em conjunto, um grupo de amigos, que sentíamos que havia necessidade de um espaço para mais qualquer coisa na área cultural, na área desportiva, na área da cidadania. Isso levou-nos a criar aquilo que hoje é o ATV, o Académico de Torres Vedras. E a ideia era que pudéssemos, um a um, mobilizar pessoas, outros amigos, outras pessoas daqui da cidade e que fizéssemos do espaço um espaço para que cada um desenvolvesse os seus projetos. Pudesse, assim, expandir os seus horizontes num espaço onde partilhávamos, onde nos ajudávamos uns aos outros a que isso pudesse acontecer. Uns anos mais tarde, isso deu origem ao lema que ainda hoje é o lema da associação, do Vive o Melhor de Ti. Outros tempos, anos depois, e tive, em conjunto com outros colegas, a oportunidade de fazer a terceira tentativa para criar a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Foi difícil, foram 7 anos a tentar, 7 anos com reveses, 7 anos sem financiamento, 7 anos sem garantias nenhumas, 7 anos sem grande reconhecimento, 7 anos em que ouvimos imensas vezes vocês, está bem, quando vocês criarem isso, depois a gente junta-se. E, no entanto, hoje, depois de olhar para trás, acho que aquilo que sabemos e que sabemos de evidência científica também sobre como é que se pode construir, mobilizar pessoas. De facto, uma das diferenças foi o futuro, de facto, não se constrói ficando à espera. Constrói-se com a ação. E constrói-se nessa relação com os outros e
no permanente esforço para os mobilizar para aquilo que são causas comuns. Foi isso que se fez, ninguém o fez sozinho, tanto num projeto como noutro. E erramos muitas vezes durante esse tempo. E podia falar de muitos outros projetos em que os erros foram muito grandes, ou em que se falhou redondamente, não se atingiu os objetivos. Nestes, felizmente, poder-se-á dizer que sim. Isto não teve quaisquer fórmulas mágicas. Não houve quaisquer fórmulas mágicas nisto. Mas há algumas coisas que podemos fazer, partilhar, para que aconteçam mais vezes. E é sobre isso que eu vos quero falar aqui hoje. É precisamente sobre isso. Como é que nós podemos liderar para além do horizonte? Como é que nós podemos, reconhecendo aquilo que é a realidade, as realidades diferentes, a complexidade da realidade, como é que nós podemos construir juntos futuros possíveis? Antes de mais, ter esta ideia. A tal ideia sobre a realidade. Falando em saúde mental, não só os dados que aqui vêem sobre Portugal, e que vêm com uma gravidade crescente, 2018 para 2022, mas também vêem nos jovens europeus, também vêem na população adulta em vida ativa, em que 15%, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, apresenta uma perturbação de saúde mental. E isto não são só estatísticas, isto limita os tais horizontes. Há aqui fronteiras fechadas, claramente. Depois, há que olhar para isto e também perceber, mais uma vez, as grandes diferenças. Aqueles que vivem em situações de precariedade, aqueles que vivem em situações de exclusão, aqueles que vivem em situações de ansiedade com as transformações geopolíticas ou com as transformações ambientais. Tudo isso condiciona os horizontes que nós podemos ter. A Gallup, num estudo muito recente, final de 2024, vem dar-nos este retrato tão interessante sobre o que é que os mais jovens querem de quem os lidera. Querem que lhes transmitam esperança. Mas a esperança não é a esperança no vazio, não é a esperança do discurso, não é a esperança que não esteja associada à ação. O que se pretende é isso, é a esperança associada à ação. Viva, concreta, sustentável. No entanto, organizações, comunidades, empresas, continuamos muitas vezes a ignorar o que é que a ciência nos diz sobre como fazer isto. Preferimos as fórmulas fáceis, lemos umas coisas de autoajuda ou umas fórmulas rápidas que alguém espalha de vez em quando nas redes sociais. E é isto que continuamos a tentar fazer através ou de ver vídeos motivacionais. Só que liderar não é sobre andar com um cartaz a dizer que sonha alto, vais conseguir. Não, liderar não é isso. Liderar é dar espaço para que se possa fazer as perguntas difíceis. Espaço para fazer perguntas difíceis. E depois trabalhamos em conjunto para encontrar as respostas. E é assim nas associações, na comunidade, nas organizações em geral, nas empresas. E simplificar a liderança é isto que aí está. É trair a realidade humana. Mas como é que, afinal, nós podemos trazer alguma certeza a este mundo de incerteza? Como é que nós podemos fazer a expansão deste nosso horizonte? O que é que sabemos sobre isso? A ciência mostra-nos alguns caminhos. Eu só vou tocar aqui em duas hipóteses. Uma é que estes espaços, os espaços onde se constrói o horizonte, sejam eles nas organizações ou nas comunidades, são espaços que têm que ser seguros. E têm que ser seguros em termos de podermos arriscar, errar, aprender,
aquilo que foi cunhado por Carl Rogers e foi difundido por Amy Edmondson como o conceito de segurança psicológica. Sem medo de humilhação, sem medo de errar, sem medo da punição. Não sei se isso vos diz alguma coisa, se conhecem exemplos disto e do seu contrário no dia a dia, nos vossos locais de trabalho, nas escolas, na comunidade. Mas precisamos de segurança psicológica. Outro caminho é precisamente o caminho do associativismo, da participação ativa em projetos comunitários. Precisamente isso. Só que não é a participação qualquer. Não é uma participação paternalista, em que existe alguém que vai guiando e dizendo como é que os outros devem fazer as coisas. Nomeadamente, como é que os jovens devem fazer as coisas. Não, isso não serve. Tem que haver autonomia, tem que ser significativo. E isso também está associado a melhores indicadores de saúde mental. Mais autoestima. Mais resistência a apresentar sinais de ansiedade e depressão. Portanto, atenção. Não é qualquer participação. Tem que haver possibilidade de tomada de decisão. E não é só com os jovens, é para todos nós. Temos que ter possibilidade de decidir à nossa medida, decidir com base naquilo que são as nossas competências, decidir com base naquilo que é o nosso perfil, é certo, e o nosso desejo em parte, mas essa autonomia e a possibilidade de tomar decisões é muito importante. E é assim nas associações, na comunidade, nas organizações, nas empresas. No ATV, no início, não havia cá programas estruturados e de como é que se havia de fazer, pré-formatados, não existia. Na Ordem dos Psicólogos, quando se criou, também não havia receitas, ninguém sabia exatamente como é que era para criar. Havia perguntas difíceis e, como eu disse há pouco, fomos à procura das respostas em conjunto. É difícil lidar com a incerteza, mas é exatamente com essa incerteza que nós temos que lidar para sair desta dificuldade e para atingirmos esse horizonte. Implica agir antes de termos certezas. Se nós tivéssemos esperado por ter todas as certezas, não havia cá nem académico, nem ordem dos psicólogos. Nem havia tantas outras coisas neste mundo que se fazem também com o seu risco. E podem falhar, como eu disse há pouco, em muitas se falha. A esperança, essa verdadeira esperança, não é otimismo cego. Por isso é que não é a cena do vamos acreditar e que se acreditarmos conseguimos. Nada disso. Ela tem que respeitar que é ação, é preciso persistência, faz-se em comunidade, não se faz isoladamente e, acima de tudo, respeita-se a complexidade existente. Não há respostas fáceis. Não há respostas fáceis. E há um espaço para criar as tais perguntas, que muitas delas são difíceis. O erro faz parte. E deve ser assim nas associações, nas comunidades, nas organizações, nas empresas. E recusar, devemos mesmo recusar as soluções simplistas. E mesmo assim, recusando essas ações simplistas, avançar. O horizonte não é uma linha simplesmente distante que nós contemplamos. O horizonte, como vimos, é diferente para pessoas que estão em condições diferentes. Mas o horizonte é aquilo que construímos também. Juntos. Enquanto vamos caminhando. Pensem nessa lógica de estarmos a caminhar em direção ao horizonte mesmo, literalmente. E cada vez que nós damos um passo, ultrapassamos o nosso medo para agir, nós, nessa altura, estamos a contribuir para que os horizontes se alarguem. Cada vez que ajudamos outro a fazer exatamente isso, a dar mais um passo, estamos a contribuir para que o mundo em si seja maior. Se os horizontes são maiores, é como se o mundo fosse maior. Que o nosso compromisso seja exatamente este. Liderar, não para dominar,
mas sim para criar esse espaço para que existam vários caminhos para construir horizontes. Porque liderar para além dos horizontes é, na verdade, a única forma de construir e fazer do horizonte real. Muito obrigado.